O mundo tem vivido dias complicados nos últimos meses por causa da pandemia do novo coronavírus em todo o planeta. Milhões de pessoas estão sofrendo, seja por problemas emocionais, financeiros e, claro, de saúde. O número de casos confirmados é cada vez maior. As UTIs dos hospitais estão lotadas e os cemitérios não param de receber corpos. Além disso, a crise econômica está abalando o mundo todo. A verdade é que estamos vivendo dos piores momentos das últimas décadas, na tentativa de reduzir o contágio da doença na população. Praticamente todos os países estão pedindo para que as pessoas não saiam de casa e que fiquem de quarentena juntamente com seus familiares até que tudo volte à normalidade. Mas você sabia que o isolamento social já existia nos tempos bíblicos? Pois é, a Bíblia nos mostra que em determinados momentos os servos de Deus precisaram ficar fechados em algum local ou afastados das outras pessoas por algum motivo muito importante. Neste vídeo, eu vou te mostrar o que esses acontecimentos com os homens e mulheres de Deus podem nos ensinar e nos ajudar nos dias de hoje. Mas antes disso, já deixa aqui o seu like e se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo, tá bom? Então vamos lá. O primeiro isolamento social da Bíblia, a Arca de Noé. Os capítulos 6 e 7 do livro de Gênesis mostram que a terra foi tomada pelo pecado, pela violência e pela desobediência. As pessoas haviam se esquecido totalmente de Deus, menos uma, Noé, que mesmo vivendo em um mundo tão corrompido, se manteve fiel ao Senhor em todos os momentos. Veja o que está escrito. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação das pessoas do seu coração era sempre e somente o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso lhe cortou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e os animais pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de haver feito. Porém a Noé o Senhor mostrou benevolência. Então Deus ordenou que Noé construísse uma arca para livrar ele e sua família da destruição que viria sobre a terra. E assim que as primeiras gotas de chuva começaram a cair, Noé, a sua esposa, os seus filhos e as esposas dos seus filhos entraram na arca com um casal de cada animal existente no mundo e se isolaram até que os 40 dias de dilúvio acabassem e as águas baixassem. Só depois disso eles puderam sair para recomeçar a vida e voltar aos nossos dias de hoje. Nós sabemos que muitas pessoas não têm condições de ficar de quarentena em casa o tempo todo. Elas precisam sair às ruas para trabalhar e sustentar as suas famílias. Por isso fica difícil para elas aceitarem o isolamento social. Então, assim como Noé e sua família foram obedientes a Deus, essas pessoas que precisam sair de casa para trabalhar devem obedecer às regras de higiene sugeridas pelo governo usando máscaras, álcool em gel e lavando sempre as mãos para que também sejam protegidas e evitem o contágio do coronavírus. Não é porque nós somos cristãos e servimos a Deus que podemos achar que nenhum mal dessa terra pode nos atingir. A Bíblia inclusive condena esse tipo de atitude. Foi por isso que Jesus disse: não ponha à prova o Senhor seu Deus. O segundo isolamento social da Bíblia, os israelitas dentro de casa. Assim como hoje temos que ficar dentro de casa para nos protegermos da contaminação do coronavírus, o livro de Êxodo nos mostra que o povo hebreu que era escravo no Egito precisou ficar isolado dentro de casa durante uma noite inteira, sem poder sequer abrir uma janela, para livrar o seu povo das mãos de Faraó. O Senhor enviou a 10ª praga sobre o Egito para matar os filhos dos primogênitos de todos os que não tinham aliança com Deus, de Israel. E desta forma milhares de pessoas e animais morreram naquela noite. A única forma de se livrar daquela praga terrível e não ver o seu filho morrer era se trancar em casa com a família depois de ter passado sangue de cordeiro em volta da porta. Veja o que a palavra de Deus diz. Então Moisés convocou todas as autoridades de saúde
e o escolheu um cordeiro ou um cabrito para cada família sacrificasse para celebrar a Páscoa. Molhe em um feixe de sopa no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até que o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. O sangue do cordeiro na porta dos hebreus que estavam isolados em casa simbolizava a aliança deles com Deus. E isso mesmo, diante de tanto terror, eles tinham a certeza de que estavam protegidos de qualquer mal. Da mesma forma, nós cristãos já fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, Jesus, que morreu na cruz por nós. Então, neste momento tão difícil, onde um vírus mortal ameaça a nossa vida e a nossa vida dos nossos familiares, devemos seguir as recomendações necessárias e não perder a nossa fé de que o Senhor está nos controle e que Ele é quem nos protege. Se fizermos isso, não seremos abalados pelas circunstâncias ruins. E o terceiro isolamento social da Bíblia, a caverna de Elias. O livro de 1 Reis nos mostra que o profeta Elias também teve que passar um tempo isolado em uma caverna por causa da perseguição que estava sofrendo pela rainha Jezabel. Elias precisou passar por uma espécie de confinamento depois, pois senão ele seria morto, já que ele condenava a depravação moral e espiritual que havia em Israel por causa dos pecados do rei Acabe. E ao continuarmos a leitura, veremos que Elias ficou tão deprimido que chegou a desejar a própria morte. Mas Deus não o abandonou o profeta e cuidou dele em todos os momentos de sua vida que esteve sozinho. Naquela caverna, inclusive, enviando um anjo para alimentá-lo e matar a sua sede. Enquanto Elias ainda estava isolado, Deus falou com ele e disse para ele ir até um monte. Então passou um vento forte, um terremoto e um fogo, mas o Senhor não se manifestou. E por fim veio uma brisa suave, e então Elias ouviu Deus falando com ele, e ele saiu do confinamento. Hoje muitos de nós estamos em isolamento social, sofrendo e chorando. Eu sei que há pessoas, inclusive, que estão sendo tomadas pela ansiedade, pelo pânico e pela depressão. Mas saiba que assim como aconteceu com Elias, o Senhor cuidará de nós e no tempo certo falará ao nosso coração. E nosso Consolador com a sua voz suave. Veja o que ele diz. Será que não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aquele que esperam no Senhor renovam suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. O isolamento social da Bíblia, a prisão de Paulo. O Novo Testamento nos mostra que o apóstolo Paulo também passou por tempos de isolamento social na prisão. Assim como nós, ele foi obrigado pelas circunstâncias a se manter longe de seus amigos e dos seus irmãos na fé. Mas mesmo assim, ele não permitiu que esses problemas tirassem dele a alegria em Cristo. Pelo contrário, Paulo aproveitou cada minuto do seu isolamento para falar do amor de Jesus ao mundo através das cartas. Veja o que ele escreveu ao seu amigo Timóteo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, a qual sofro a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação de que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morrermos com Ele também viveremos. Se perseverarmos com Ele, também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Então, meu querido irmão e irmã,
O melhor a se fazer neste momento de isolamento social, em que somos proibidos de estar próximo dos nossos irmãos em Cristo e das pessoas que amamos, é seguir o exemplo de Paulo e aproveitar cada oportunidade de pregar a palavra de Deus àqueles que tanto precisam. Você pode até não saber, mas muitos conhecidos seus estão passando por dificuldades, sofrendo por causa dos problemas financeiros, sentimentais ou de saúde. Então aproveite as redes sociais para enviar a elas uma palavra de consolo e de bom ânimo. Procure versículos bíblicos que possam alimentar e consolar o coração dessas pessoas, e os envie a elas através do seu computador ou celular. Você também pode compartilhar as mensagens de fé e esperança que eu posto todos os dias aqui no meu canal, tá bom? Meu irmão, minha irmã, este foi o vídeo de hoje. Te agradeço por ter assistido até o final. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e obrigado por assistir até aqui. E que Deus te abençoe. Amém.